Meus queridos, hoje a gente tem um desafio muito legal, que é a gente transformar o site desse restaurante, que é um restaurante local aqui da minha cidade, em um projeto bem high ticket, fazer um redesign bem bonito, que é o que esse restaurante merece. Fazer isso tudo dentro do Figma e levar para dentro do Framer. Então eu vou montar tudo com vocês, a gente vai fazer o redesign e vai colocar esse projeto no ar. Uma série exclusiva que eu vou trazer aqui para o canal para vocês, fazendo esses redesigns e com o objetivo de trazer muito conhecimento para vocês, para que vocês absorvam esse conteúdo e aprendam mais sobre Framer, tá? Aproveitando, eu já quero falar para vocês que isso aqui é só uma palhinha do que vocês podem encontrar lá dentro da nossa comunidade do Creative Framer, que é o nosso treinamento onde eu te ensino Framer do básico ao avançado em mais de 30 horas de conteúdo, tá bom? O link tá aqui na descrição, aproveita, entra, porque se você tá aprendendo um conteúdo gratuito desse aqui, imagina o que você pode aprender lá dentro do Creative Framer. Então, é isso, se inscreve no canal também, ativa o sininho das notificações, comenta a sua sugestão de vídeo aqui abaixo e vamos embora, tá? Galera, primeiramente vamos contextualizar. Esse aqui é o projeto do Espaço Cheio de Graça. É um site que ele tem como objetivo, né, mostrar um pouco mais sobre o restaurante, o cardápio, eventos e também fazer reservas, né? Ele é um restaurante que ele precisa ser feita reservas antes, né? É muito difícil você chegar lá e achar mesas logo de cara. Então aqui eles apresentam um pouco mais sobre o espaço, fala sobre o propósito, os pratos, sobre eles, os eventos, fala um principal diferencial deles que são a adega que eles têm, né? E também fala sobre o cardápio, né? É um site muito bonito mesmo. Porém, ele não é um site que cumpre com a proposta hoje em dia. E o que eu quero dizer com isso? Ele é bonito, mas ele não é um site intuitivo, não é um site moderno, não é um site que tem as boas práticas de UX aplicada. É um site que, para mim, ele parou lá em 2016 e a nossa missão hoje é remodelar ele para trazer uma nova cara. Tanto que eu vou inspecionar aqui, vou abrir a versão dele de celular para vocês darem uma olhadinha e vocês vão ficar em choque nessa versão de celular dele, tá? Deixa eu abrir aqui. Caramba, eu acabei me esquecendo como que usa essa parte do responsivo aqui no DevTools do... Pô, esqueci o nome, hein? No DevTools do Safari, mas vamos lá, ó, deixa eu colocar de cá, só para vocês verem, ó, eu vou empurrando aqui e olha o responsivo deles, cara. Isso aqui é uma tela de um celular. Vocês estão vendo só? Não é bem adaptado, assim, não segue um grid, não está alinhado, alguns textos justificados, você nunca usa texto justificado em um design. E, cara, tá bem ruim mesmo, né? Como eu disse, é um site parado ali em 2016, né? Antigamente os sites... já vai fazer 10 anos, 2016, né? Mas antigamente os sites eles eram pensados mais para desktop. A partir dali de 2017, vamos dizer assim, começou a popularizar mais os smartphones, né? Já existia antes, mas começou a popularizar mais e os sites foram se adaptando bem e começou a surgir essa questão do mobile first, né? Então, você vai aprender Figma, vai aprender Framer, vai aprender conceitos de UI UX e você vai entender todo o contexto para a gente tirar esse projeto do papel aqui e fazer ele acontecer, tá legal? Então vamos lá, antes de mais nada eu já quero falar para vocês que eu já fiz o layout, eu já montei todo o layout, a gente vai reconstruir o design dele e vamos ver como que ficou a versão nova. Olha aqui galera, olha a versão nova desse projeto, que lindo, né? Então a gente já vem logo de cara com o endereço, telefone, e-mail bem organizado, o Instagram, o header, a Hero Section, destacamos aqui as frases de efeito, né, mostrando os pratos, que é o ponto principal ali da casa, né, já que é um restaurante, os pratos diferenciados, organizamos os botões, as CTAs, né,
Conseguimos dar uma evidência maior aqui na história, trouxemos elementos da logo, que são os arabescos que eles utilizam, né? Trouxemos fontes mais serifadas, itálicas também, evidenciamos um pouco sobre o ambiente, trouxemos aqui uma nova organização para a parte dos eventos, ficou bem legal, né? Aqui é a parte da adega. Então, assim, vamos fazer uma comparação aqui para a gente ver como que era antes, por exemplo, essa parte da adega, né? Então, a gente conseguiu reorganizar muito melhor, olha só. Tá bem mais organizado, a parte do cardápio, olha aqui como que era a parte do cardápio também. Então, galera, a gente fez um pente fino no projeto e chegamos nesse resultado final que ficou muito bom, muito bonito. Comenta aqui abaixo o que você achou desse resultado final. Então, primeiramente, vamos começar a organizar aqui o nosso projeto para a gente recriar o nosso projeto aqui do zero, né? Então, para a gente começar a fazer isso, o que a gente vai fazer aqui no Figma? Você vai criar um projeto novo no Figma, então você vai acessar figma.com, vai criar sua conta, vai baixar, o Figma é gratuito, você vai criar um novo projeto e logo aqui eu já tenho que criar um frame para eu trabalhar como se fosse no Framer, né? Então eu vou apertar F e vou desenhar um bloco aqui. A largura dele aqui no W, eu vou colocar a largura de 1.200 e a altura eu vou colocar uma altura de 10.000, beleza? E já vou renomear aqui de frame para desktop. Então, a gente já vai deixar isso aqui organizado para facilitar para a gente, beleza? Antes da gente construir, eu gosto sempre de separar as cores, separar os tamanhos das fontes para a gente ter uma organização melhor, tá legal? Só que se eu for fazer isso aqui agora, a gente vai demorar bastante e não vai cumprir com o propósito da aula. Mas eu explico isso tudo melhor lá no Creative Framer, tá? Lá no Creative Framer eu explico isso tudo melhor, eu detalho, assim, bem detalhado mesmo para você conseguir entender, tá legal? Então, é bem detalhado. As cores a gente utilizou a do próprio site, todas as imagens a gente retirou daqui, né? Então, a gente reorganizou todo o projeto aqui, beleza? Próxima etapa aqui é a gente criar um grid, né? Que é onde vai ficar centralizadas as informações, que é o que dá esse espaço aqui nas laterais e deixa o projeto organizado. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui em Layout Guide, troco de grid para coluna, porque ele é em coluna. Vou colocar 12 colunas. Vou dar uma margem, um espaço aqui nas laterais de 48. E o espaço entre as linhas do grid eu vou deixar um espaço de 32. E aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar zoom, ativar a régua. Como que eu ativo a régua? Shift R. E aí eu puxo uma régua para cá. Se ele não grudar, você dá um super zoom. E aí ele vai grudar aqui, ó. Tira o zoom de novo. Puxa para o lado de cá e você vai seguir a mesma ideia. Ó. Vamos colocar aqui, fechado. Então, tá tudo certo aqui com o nosso layoutzinho para a gente poder iniciar. Tranquilo? Beleza. Próxima etapa aqui, eu preciso colorir o fundo do meu projeto, porque a gente não está utilizando o branco puro aqui, né? Como você pode ver. A gente está utilizando um tom mais claro desse begezinho aqui, voltado para o branco, até para a gente trazer uma diferenciação no projeto. Então, já vou selecionar o meu desktop aqui, ó, vou copiar essa cor, e aí eu vou criar um framezinho aqui de fora, ó, só para eu separar as cores, ó. Então, essa aqui é uma das cores que a gente já vai utilizar aqui, ó. Vou chamar ela de cor 1, só para ficar organizado. Vou vir no desktop e vou colar, beleza? O intuito aqui não é que você copie a interface, é que você veja a aula e você aprenda conceitos de UI, UX e consiga criar sua própria interface também, tá legal? Deixa eu beber minha água aqui. Beleza. Primeira etapa, a gente vai criar essa barra aqui, que é uma barra para a gente concentrar informações importantes como o endereço, telefone, informações de contato, né? Deixa eu tirar essas coisas para cá. Informações de contato e principalmente informações aqui do Instagram. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou apertar F, vou desenhar um bloco e já vou puxar ele aqui para cima. Aí aparece uma régua, vou puxar para cá e para cá para ele ficar na largura de 1.200. A altura desse bloco, eu vou tentar trazer a altura como eu fiz aqui, ó. Vou colocar uma altura de 46, beleza?
E aí, galera, eu vou ativar o meu Auto Layout, que é o mesmo que tem lá no Framer. Então eu venho aqui em Layout e clico nesse blocozinho aqui do lado. Pronto, ele ativou. Eu quero que as minhas informações fiquem na horizontal, então eu vou deixar aqui, ó, nessa opção onde tem a setinha para horizontal. Se eu passar o mouse, ele fala. Ao invés de ficar alinhado no topo à esquerda, eu vou deixar aqui no centro, né? E aqui, ó, no espaçamento de 10 entre os elementos, eu vou trocar e vou deixar alto, porque aí eu quero que jogue todos eles para as laterais e sobre um espaço no meio, beleza? A cor dela vai ser essa cor aqui, e aí eu vou duplicar minha cor 1 apertando Shift Alt para o lado, vou colar, e já vou colar ela aqui, só para ficar organizado. Então vou vir em Fill, colei, beleza? Então é isso. Próximo passo agora é eu digitar aqui a minha fonte, né? Então eu sei que aqui eu tenho o meu endereço, então já vou copiar o endereço aqui, vou apertar T no meu teclado, vou clicar. Ah, o tamanho da barra diminuiu, por quê? Porque a altura dela aqui, ó, tá Hug. O que é Hug? Hug é como Fit Content do Framer, então ele vai ocupar o próprio espaço do texto. No caso, eu quero deixar ela fixa mesmo. Então eu vou apertar T, vou colar, eu vou apertar Ctrl Shift V, que aí cola sem estilo, tá? A minha fonte, ela vai ser a Figtree, a minha altura, o tamanho da fonte vai ser 12 e a altura entre as linhas vai ser 160%, beleza? A cor dela aqui vai ser preto mesmo. Na verdade, não é preto, ele é um marronzinho que eu estou utilizando aqui, ó, do mesmo tom desse bege. Deixa eu ver se é nessa aqui ou é na outra. Não, é o preto mesmo. Viajei aqui, tá? Então é isso. E agora eu preciso pegar aquele ícone lá, né? Então, como eu já tenho aqui o ícone, eu já posso pegar aqui. Mas só para vocês entenderem, eu usei uma biblioteca de ícones, que é o... Deixa eu abrir ele aqui. Que é o Ionic, tá? Eu vou deixar ele na descrição do vídeo, mas é ionic.io/Ionic Icons, beleza? É uma biblioteca muito boa, você vem aqui, pesquisa em inglês e você consegue pegar, tá? Um ponto importante é você sempre manter a consistência dos ícones, né? Para você não ter problemas ali de... Deixa eu só copiar esse ícone aqui, ó. Para você não ter problemas ali de uma interface desatualizada. Vou colar. Como está com Space Between, ele está jogando aqui para as laterais, né? Então eu vou apertar Shift, selecionar o texto, Shift A, juntei os dois, vou deixar aqui como... deixar a largura como Hug Content. E esse espaçamento aqui, eu vou deixar um espaçamento de 8 entre eles. E aí eu vou puxar esse elemento para cá. Na verdade é esse preto aqui, ó, que a gente estava utilizando, né? É um preto do bege. Vou colar aqui, minha cor 3, beleza? E aí eu já tenho esse primeiro elemento aqui, ó. Joia? Agora eu vou duplicar ele e vou fazer o mesmo com o nosso WhatsApp que a gente tem aqui, ó. Então eu vou copiar o texto do WhatsApp, como a gente já tem aqui é mais fácil. Vou colocar Ctrl Shift V. E o ícone é a mesmíssima coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Então vocês estão aprendendo do zero, né? Eu só não vou ensinar, aqui a gente não vai mostrar a lógica de como que a gente construiu, né? Como que a gente chegou aqui, até porque envolve processo de inspiração, inspirações, testes, mas tudo isso eu mostro lá no Creative Framer bem detalhado, tá? Agora a parte do e-mail aqui, para vocês verem. Então eu vou duplicar, vou colar o e-mail e aí eu vou copiar aqui o ícone, né? Vou colar. Gabriel, por que você está criando em Auto Layout? Cara, porque depois para mandar isso aqui para o Framer é com um pulo, né? Você não tem que preocupar muito. Então eu vou selecionar os três aqui, ó. Vou apertar Shift A para juntar eles e vou dar um espaço aqui. Qual que é o espaço que eu estou dando aqui? Eu vou tentar ser bem fiel a essa interface. Beleza. Vou centralizar aqui e o espaço entre eles aqui vai ser 24. Agora eu tenho que pegar o do Instagram. Então o que que eu faço? Eu vou duplicar esse do e-mail e aqui nas camadas, ó, eu vou renomear ele aqui de frame para Instagram.
E aí eu vou puxar ele para fora desses ícones, ó, que aí ele vai vir para o canto. Então eu vou só arrastar para o canto de cá. Então aqui, ó, eu vou renomear aqui para siga-nos no Instagram. Beleza? Vou só inverter e aí agora eu tenho que procurar o Instagram aqui, ó. Vamos copiar aqui o símbolo nosso do Instagram que a gente separou. Colar. Beleza, tá pronto. Só que tá passando aqui da nossa régua porque o nosso grid aqui tá desativado, porque não tá seguindo o nosso grid. Lembrando que para ativar e desativar é só apertar Shift G. Como que eu faço? Você vai trabalhar com padding. Seleciona a nossa barra e aqui onde tem 10 nas laterais, ó, eu vou colocar 48, que é a margem que a gente deu. Agora vamos renomear isso aqui, ó. Eu vou chamar de bar, beleza? Aqui eu vou chamar de left infos, ou seja, informações da esquerda. E aqui eu vou colocar right infos. Right infos não, né? Eu vou só colocar Instagram, beleza? É sempre bom renomear para você saber. Aqui eu vou renomear como endereço. Aqui eu vou colocar como phone, telefone. E aqui eu vou colocar como e-mail. Beleza? Então aqui a gente já tem nossa barra principal finalizada. Agora eu já vou direto para a Hero, porque o menu meio que fica por cima, né? Então a Hero aqui, cara, é a mesmíssima coisa da barra. Aliás, na barra aqui eu vou fazer algo bem legal. Ao invés da gente usar a altura fixa agora, eu posso trabalhar com Hug Content e eu mesmo dar o espaçamento em cima. Então aqui eu posso dar um espaçamento de 16 em cima e embaixo e ele vai dar isso aqui certinho, beleza? Então agora eu vou apertar F, vou desenhar um frame aqui, vou centralizar, a largura eu vou colocar 1200, centraliza aqui de novo, eu vou apertar Shift, vou jogar aqui, ó, até aparecer essa linha significando que as duas estão próximas, né? E a altura dela aqui, se eu não me engano, é 800, né? Isso. Por que 800? É estratégico. 800, essa Hero vai aparecer 100% da altura da tela do usuário na maioria dos monitores de computador. Então, é um ponto importante que a gente pensou aqui, beleza? Próxima etapa aqui, ó, a gente vai elaborar essa imagem de fundo. E qual que foi a ideia que a gente trouxe aqui, ó? A gente basicamente pegou essa imagem, então como que foi? Eu vim cá no site, no carrossel, e eu extraí essa imagem aqui, ó. Deixa eu ver. Eu extraí essa imagem, né? Então, basicamente é o seguinte. Primeiro, eu vou vir aqui nela, eu vou na Hero, vou até renomear aqui para Hero. Pode ser Section 1, né? Para ficar mais fácil. Eu vou ativar o Auto Layout, vou deixar a altura aqui como fixa, vou centralizar, né? E a largura eu vou deixar como fixa também. E aí, qual que é a ideia? Eu vou vir aqui na minha pasta de downloads, que eu criei uma pasta aqui do projeto, ó, e aí eu vou puxar aquela imagem, vou puxar essa imagem para cá. Quando eu puxar, ela vai ficar em Auto Layout, porque está em Auto Layout. No caso, eu não quero ela como Auto Layout. Então, eu vou vir aqui em Position e vou clicar aqui, ó, para ignorar o Auto Layout. E aí, o que que eu vou fazer? Aqui na largura, ó, eu vou desativar esse quadradinho e vou colocar 1200 e na altura 800. E aí eu vou centralizar e centralizar. E aí ela vai ficar exatamente assim, beleza? Só que não é só eu chegar e colocar o texto aqui, porque não vai dar contraste. Então eu vou selecionar a minha imagem, vou vir aqui no fio, clicar no mais, vou colocar aqui 100%, vou pegar o conta-gota e vou pegar esse preto aqui. Aí eu vou vir aqui nessa parte aqui de gradiente, vou trocar para radial. E aí eu vou inverter aqui, ó. A partir do momento que eu inverter, vai acontecer o que eu quero. Só que aqui eu vou trabalhar com 60%, por exemplo, 70%, que já vai ficar bem legal e vai ficar do jeito que eu quero. E vou puxar esse pontilhado mais para cá, ó. É mais ou menos isso que a gente está buscando. Eu acho que a gente pode aumentar até um pouquinho mais, ó. E é isso, tá? E aí agora, e para dar um contraste no menu que vem por cima, né?
eu duplico esse radial com o Ctrl D, só que aqui nesse radial de cima eu troco para linear, né? E aí eu inverto aqui um pouquinho, desço aqui assim, ó, e deixo um pouco invertido. Pronto. Isso aqui é para a gente ter um contraste legal. E aí agora eu vou trabalhar com texto, né? Então, o que eu geralmente faço? Eu geralmente copio um texto que eu já tenho aqui e só venho aqui na Hero e colo. Esse banner aqui, ó, eu vou dar um Ctrl Shift L para bloquear ele para a gente não mexer nele. E aí, para o texto aparecer, é só eu trocar a ordem. Jogo o texto para cima do banner. E vou trocar a cor dele para a cor de fundo do nosso site, que é essa cor aqui, ó. Na verdade, o banner tem que ficar por cima. Beleza. Então agora eu vou começar a trabalhar aqui, ó. O tamanho da minha fonte do meu principal é 64. Eu vou copiar esse texto aqui e vou colocar um Ctrl Shift V, beleza? O sabor aqui é outra fonte, então eu seleciono ele, venho em Figtree e vou colocar a DM Serif Display e vou trocar ela para Italic. Beleza, problema resolvido, tá? Na verdade, essa fonte aqui ela é na cor branca, a gente tem a presença do branco aqui, que eu vou até duplicar aqui e vou colar aqui, ó. Beleza? Vou copiar esse textinho pequeno aqui de cima de novo e vou colar aqui, ó. Deixa eu copiar de novo aqui e vou colar. E aí ele veio para o lado, então eu seleciono a minha Section 1 e troco aqui o Auto Layout para baixo, beleza? Ele vai ter esse texto aqui, né? Ctrl Shift V, só que vai ser na cor branca também e o tamanho de 20. É 20, né? 20, beleza. Então é isso. Beleza. Agora eu preciso criar os nossos botões. Então, como que eu vou fazer para a gente criar esses botões? É mais simples ainda. Por exemplo, eu vou vir aqui em um desses itens que eu já tenho aqui, vou dar só um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui dentro. Selection Colors, o que que eu vou... Aliás, Selection Colors não, né? O que que eu vou fazer? Eu vou vir no Fill e vou colocar essa cor de fundo aqui, ó, que é a cor de todos os nossos botões CTAs para dar um pouquinho de diferença. Inclusive, eu vou até duplicar aqui, ó. E vou colar ela. Eu estou fazendo isso aqui porque isso aqui vai ajudar lá no nosso Framer na hora de implementar, tá? E aí eu vou colar aqui no fundo. Pronto. Qual que vai ser os nossos paddings aqui? Eu só vou checar aqui, ó, 26 e 16. Beleza. Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar 26 aqui nas laterais e 16 em cima e embaixo, tá? O tamanho aqui do texto eu vou colocar 16. E aqui o nosso ícone, eu vou colocar o ícone do WhatsApp, que é esse ícone que eu estou utilizando aqui, que você pode baixar lá naquela biblioteca ou na biblioteca de ícones que você escolher, tá bom? Vou colar ele aqui, vou puxar para cá e o texto tá faça uma reserva. Então eu vou deletar aqui e vou escrever faça uma reserva. A fonte que eu utilizei aqui é uma... Deixa eu colocar a Figtree de novo, porque bugou. É uma Medium, tá? Beleza. Agora eu vou precisar de um outro botão, que é um botão que eu não quero dar tanto destaque quanto o ver reservas, mas é para a pessoa ver o cardápio, né? Então eu trago essas duas possibilidades para ela logo na Hero, que é uma questão também de você guiar, né, o usuário, que é uma opção de você guiar o usuário ali para ele poder entender, né, para ele poder conseguir fazer uma ação na página. E é isso. Então, eu vou renomear aqui para ver cardápio. Vou deletar. Tudo uma questão de experiência do usuário. Vou tirar o fio. E aí eu vou vir no stroke aqui, ó, e vou colocar branco. E na cor do texto aqui de dentro, eu também vou colocar branco. Beleza? Agora eu preciso deixar os dois em linha. Aliás, eu vou renomear aqui para CTA1 e esse aqui para CTA2. Vou selecionar os dois aqui, Shift A, e vou
colocar aqui no centro, horizontal, e o espaçamento entre eles eu vou colocar de 16, beleza? Ótimo. Agora eu vou selecionar esses dois textos aqui, Shift A também, centro, e o espaçamento entre eles eu vou trabalhar aqui com 8. E aí agora eu selecionando a Section 1, eu posso dar um espaçamento maior aqui de 32. 32 ficou muito grande, 24 e pronto. Nas laterais eu vou deixar 48. E em cima e embaixo eu vou deixar 0 porque eu tenho uma altura fixa, né? Aqui em cima eu vou colocar textos como nome e aqui eu vou renomear para botões, beleza? Deixe organizado para ficar mais fácil de ser entendido. Agora eu vou duplicar esse texto aqui, ó, e vou renomear para seja bem-vindo a. Deixar um tamanho de 14. Eu vou clicar aqui, aliás, vou vir nesse Azinho aqui, ó, letter spacing, vou dar um espaçamento aqui de 6%. Agora eu vou dar um Ctrl X, vou clicar na Hero e vou colar para ele colar fora e vou clicar aqui no Position para ignorar o Auto Layout. Vou apertar Shift, vou vir na alça e vou virar assim, ó. Porque agora eu quero vir aqui nos controles, ó, eu vou centralizar aqui e vou puxar ele para cá, ó, para perto do nosso grid. Então eu quero que ele fique mais ou menos aqui assim, para ficar alinhadinho. E é isso que a gente precisa, tá bom? Então a gente está tentando criar aqui, ó, o mais fiel possível, beleza? Então é isso, já temos isso. Agora a gente precisa ir para o nosso querido menu. Já temos aqui 26 minutos de aula e olha quanta coisa que a gente já conseguiu fazer aqui hoje, né? Então beleza, vamos para o nosso menu aqui então. Deixa eu ver se está gravando tudo certinho. Tá gravando, né? Tá gravando. Então vamos aqui para o nosso menu. Nosso menu é mais fácil ainda, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa barra aqui nossa. E aí eu vou dar um Ctrl X e vou colar dentro da nossa Hero. Vou clicar para ela ignorar o Auto Layout e vou colocar aqui no topo, tá bom? Beleza. A cor de fundo aqui vai ser, na verdade, vai ser esse preto aqui que a gente tem, porém, numa opacidade aqui de uns 20%, né? O espaçamento em cima e embaixo eu vou trabalhar com espaçamento maior, de 26, por exemplo, 26 não é 30, né? Beleza. E aí agora eu vou pegar a logo, que eu já baixei do site. Eu só tenho que colocar um stroke aqui, então eu vou vir em stroke, colocar a cor branca, vou vir aqui nessas marcações e vou colocar só no bottom. E aqui eu vou colocar um stroke aqui de 16%, tá? E aí aqui dentro eu vou colar a logo. Deixa eu colar a logo aqui, pronto. Vou jogar ela para cá. E aí esses elementos que eu tenho aqui eu já posso deletar, que eu não vou seguir com eles. Na verdade 30 não, pode ser 26 mesmo, que tá legal, nem 26, eu acho que pode ser até 20, que tá show. E agora eu preciso dos links, né? Home, conheça-nos, eventos, cardápio, etc. É mais fácil ainda, então eu posso copiar um desses links aqui, Ctrl C, vou vir aqui, vou colar, vou colocar branco, 14, só que esse branco ele tem uma opacidade de 60%. Então eu vou renomear aqui para Home. Inclusive eu já vou duplicar esse branco aqui, ó, e já vou colocar uma opacidade de 60%, tá? Que vai ser uma outra cor nossa aqui, ó. Home, beleza? Vou duplicar e vou com Ctrl D, né? E vou colocar conheça-nos. Conheça-nos. Agora com ele selecionado, eu aperto Shift, seleciono um Home, Shift A e vou dar um espaço de 48 aqui entre eles e deixar Hug Content aqui, né? Eu sempre confundo. Deixa eu só checar aqui se é 48. Beleza. Deixa eu centralizar. Depois do conheça-nos vai ser o eventos, cardápio, contato. Eventos, cardápio, contato.
Beleza? E agora eu vou copiar o mesmo botão aqui, ó. Colar ele aqui. Porém, eu vou reduzir o tamanho da fonte para 14. Né? Aqui ele é um pouquinho menor, até pelo espaço. Esse ícone aqui, ó, eu vou apertar K para diminuir proporcionalmente. Não diminui só ali na largura porque vai bugar. E vou apertar... E aqui, ó, no Scale, você vai diminuir aqui para uns 16. Ó. Nem 16, pode ser 18. Beleza? E os paddings aqui, eles são menores também, né? Então, aqui a gente tem um pad de 20 e 12 em cima. Ah, esse aqui tá 26, então vai ser 20 e 12. Beleza? Então aqui, ó, a gente já tem o nosso menu criado, tá? Nosso menu já está desenvolvido e já está bem alinhadinho. Agora eu quero criar um mini efeitinho de hover. Então eu sei que quando eu passar o mouse, esse branco aqui vai ficar 100%, quando estiver ativado também. E vai aparecer essa barrinha aqui embaixo, ó, barrinha colorida, que está selecionado. Então, o que eu posso fazer? Eu vou apertar F, desenhar um frame aqui, vou colocar ele para ignorar a posição e vou centralizar ele aqui no home, colocar aqui embaixo, preencher ele com o fio, e o fio dele vai ser o fio desse nosso CTA aqui, ó. A altura não vai ser 3, vai ser 2. E eu quero deixar ele aqui, ó, a largura aqui, ó, pegando aqui direto no home, né? Que aí quando passar o mouse vai passar de cá também, só pra gente entender, tá? Então ficou bem legal, bem interessante aqui a nossa organização. E é isso que a gente vai tentar seguir aqui também, beleza? Ótimo. E eu quero mostrar uma coisa interessante aqui para vocês, ó. A gente reorganizou todo o menu, tá? Então o menu agora, a gente, ao invés da gente ter reserva, contate, faça uma reserva, ser redundante, às vezes deixar confuso, a gente só tem contato e faça uma reserva. Não tem por que criar uma página só, aliás, criar um outro menu aqui só para reserva, sendo que quando a pessoa clicar em reserva ou faça uma reserva, vai para a página de reserva, entendeu? Então é tudo uma questão de experiência também, não é só chegar e desenvolver e fazer, enfim. Então a gente deixa essa organização aqui, tá bom? Agora a gente vai criar esses cardzinhos aqui, ó. Eles são mais fáceis ainda. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou apertar Shift, Alt, puxar para baixo na minha Hero. Vou puxar para cá, ó. Deixar aqui, ó, linha com linha. Vou deletar isso aqui. Vou deletar isso aqui também. E vou deletar isso aqui. Beleza? Esse texto aqui também. E esse background aqui também, tá? E vou deixar uma altura fixa aqui, ó, de 500. Beleza? Vou trocar a direção aqui para horizontal. Deixa eu só ver se está bem renomeado aqui, ó. Isso aqui vai ser menu. E tá certo. Section 2, isso aqui vai ser na horizontal. Não vai ter espaçamento. E não vai ter padding aqui nas laterais também, porque quero que pegue 100%. Agora eu vou apertar F, desenhar um frame aqui dentro. Vou deixar ele como fio. E vou duplicar ele com Ctrl D. Com os dois selecionados, eu vou ativar o Auto Layout aqui para baixo neles. Aqui nos pontos eu vou colocar a direção aqui para baixo, tá? E vamos ver quanto de padding aqui que eu coloquei em cada um. 50, 40, tá? Então, selecionando os dois com o Shift, eu vou colocar aqui... Deixa eu ver se tem espaçamento entre eles. Não. Então, eu vou colocar aqui, ó, 50 nas laterais e 40 em cima e embaixo, beleza? E o espaçamento aqui vai ser uns 24, tá legal? Então, eu já vou chamar aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, cardápio 1 e cardápio 2, beleza? Então, eu já vou colocar as fotos aqui, tá bom? E aí eu vou seguir o mesmo esquema aqui da Hero. Então, eu vou só copiar esse banner aqui da Hero e colar aqui. E aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer ele ignorar o layout, né? Vou tirar o cadeadinho aqui. E aí eu vou puxar para cá e puxar para cá. Ó. Pronto. E aí não precisa desse radial, eu só vou precisar desse aqui e apertar o Shift e virar. Ó.
Eu preciso que ele fique aqui e aqui para ter o controle ali do textinho. Vou deixar mais ou menos assim. Aí agora, nesse banner de fato, eu venho aqui na imagem para eu poder trocar e colocar a imagem que eu quero, né? Então, no caso aqui, eu vou colocar essa imagem, que é a que a gente vai trabalhar, beleza? Então, agora, eu vou copiar esse banner aqui e vou fazer a mesma coisa no Dical, que vai ser outra imagem. Gastronomia Fit. Se eu não me engano é essa, né? É isso mesmo. E agora, como que a gente vai fazer isso aqui, tá? Primeiro que não é 40 aqui nas laterais, não é 50, né? 48 nas laterais. Beleza. Então pronto. Respeitando um grid, né? Por mais que não vai pegar aqui nas laterais, mas enfim. Eu vou copiar esse texto aqui, esse card esse frame do texto e vou colar aqui dentro. E aí agora eu vou renomear aqui, ó, perfeita harmonia. Então aqui eu vou colocar perfeita, seleciono e escrevo perfeita. E aqui eu vou selecionar e escrever harmonia. Beleza? Agora, como ele é um título de... Deixa eu ver aqui o tamanho. Ele é um título terciário, né? Eu vou colocar aqui o tamanho de 40 nele. E esse de baixo eu vou só dar um Ctrl C aqui, ó. E um Ctrl V aqui. Beleza, já está resolvido. E o botão é simplesmente eu copiar esse botão aqui e dar um Ctrl V aqui, ó. No card, no caso, né? E aqui já está 24. Problema resolvido, né? Então, agora eu só copio esses dois e colo de cal. Muito fácil. E aí eu vou trocando. Gastronomia efetiva. Então, gastronomia efetiva. Esse aqui, ó, eu vou puxar um pouquinho mais do linear dele, só porque ele tem presença de cores mais claras, né? Então pronto, ó, resolvido o problema também. E aí agora eu duplico essa section 2, então aperto o Shift Alt, puxo para baixo e vou colar aqui que já vai virar minha section 3. Ó. Olha como que fica bem mais fácil, você só vai duplicando. Então aqui vai ser comida, aqui eu tenho que trocar o texto, né, obviamente. Então aqui vai ser comida e história. A gente mudou alguns textinhos também para fazer sentido, né? Aqui vai ser outra imagem. Deixa eu ver aqui. Vai ser essa. E agora, sabores que acolhem. Então, vou renomear aqui, ó, sabores que acolhem. E aqui vai ser outra, receitas artesanais. Mesmíssima coisa, já vou clicar e vou trocar, ó. Perfeito, cara. Perfeito, já está muito bem alinhado aqui. E aí a gente já pode ir para a próxima sessão. A próxima sessão é a mesma coisa, tá? Então, eu vou duplicar essa section 3, Shift Alt, dupliquei, né? Então, agora virou section 4. Aqui o tamanho vai ser 800, a altura, né? Esses dois cards aqui eu posso deletar. Então, aqui está 800. Vai ser horizontal, não vai ter padding, né? E aí eu vou apertar F, desenhar um frame, deixar ele como fio e fio, e vou apertar um Ctrl D para duplicar. Então, duplicou, certo? Qual que é a ideia agora? Nesse aqui, eu vou colocar o Auto Layout para baixo, alinhado à esquerda aqui embaixo, né? E o espaçamento aqui nas laterais 48 seguindo o grid. E aqui embaixo, qual que é? 30, né? Então aqui embaixo vai ser 30, beleza? A cor de fundo aqui vai ser essa cor aqui, que se eu não me engano é essa, né?
Não, é uma outra cor, que é uma cor 4. Então aí eu vou vir aqui em Fill e vou colar ela. Beleza? E já vou puxar o texto aqui, ó. Vai ser um H2. Então eu posso copiar esse texto, posso vir aqui e colar. O H2 aqui eu sei que é 56, se eu não me engano. Deixa eu ver. Isso mesmo. Então, um lugar para Ctrl Shift V, sentir. E aí eu já vou vir aqui de Hug Content, eu vou colocar fio para poder continuar, né? Saborear e celebrar. Saborear e celebrar. Beleza? Tá. Só não estou entendendo por que 514. Tá. Então, aqui, ó, esse card eu vou puxar ele um pouquinho mais para cá, já que a gente não precisa de espaço, que aí o outro estica, entendeu? Então, esse aqui ele vai ficar com 581 e o outro consegue esticar. Essa altura de linha aqui está muito grande, de 160, a gente vai trabalhar aqui com 140 nos títulos, quando os títulos quebram, né? E agora eu posso copiar esse textinho aqui, posso colar aqui, jogo para cima, seleciono, vou dar um espaçamento aqui de 24 entre eles, e vou escrever aqui história em maiúsculo, tá? Vou pegar o conta-gotas aqui, ó, dele e vou selecionar essa cor mais clara aqui para a gente ter leitura. Beleza? Tá como 14? Não, tá como 20, então eu coloco 14. E aí, de background de fundo, eu tenho esses arabescos aqui, ó. Então, eu vou selecionar, vou dar um Ctrl C e aqui eu vou dar um Ctrl V. Beleza? Ele já tá como absoluto. Eu só clico com o botão direito e vou Send to Back para jogar para trás do texto, tá? Mas é basicamente um background que eu peguei no Free Pick. Ele vem aqui, ó, dessa cor. Eu só vou vir aqui no Blend Mode em aparência e vou colocar Overlay e diminuo a opacidade aqui para uns 38%. É basicamente isso, tá bom? Nesse de cá, eu vou ativar o layout também para baixo, aqui embaixo também, 48, 30 e vou seguir o mesmo esquema, beleza? Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu preciso do texto. Então, eu vou copiar esse texto aqui, vou colar. Aí, ó, o que ele fez? Ele deixou hug, eu vou deixar fixo a altura, vou colar, vou deixar aqui a largura como fio, e a cor dele vai ser essa cor aqui, só que em 70%. Beleza? Já vou até puxar para cá, ó. Beleza. E o tamanho dele vai ser 18, né? Então aí eu preciso pegar esse texto aqui. Então eu vou Ctrl C. Isso aí tudo eu já peguei lá do site, né? Dá um Ctrl Shift V. E a altura de linha aqui também vai ser 160%. Beleza? Então, pronto. Agora a foto eu puxei de cá também. Então a foto já está baixada aqui, na verdade não está. Então o que eu posso fazer? Ó? Deixa eu vir aqui. Clicar com o botão direito, salvar a imagem em Downloads. Salvou? Acho que salvou. Eu vou só dar um Ctrl C, jogar aqui e dar um Ctrl V aqui dentro. Pronto. E aí, ó, eu vou trocar aqui a largura dela como fio e vou desvincular os valores e vou diminuir aqui que eu quero cortar. O espaçamento aqui vai ser uns 32, olha. Beleza. Agora o botão, eu vou copiar esse botão aqui e colar. Os botões preenchidos vão ser só para CTAs. Aqui no caso, para fazer uma reserva, né? Aqui no caso é apenas um conheça-nos. Então aqui eu vou colocar conheça-nos. Selecionar o botão de novo. Vou vir aqui no Selection Colors.
para pegar todas as cores e vou selecionar essa aqui, que é as cores do CTA. Deixa eu ver aqui se está seguindo também, ó. Aqui está 3016, né? Então aqui também tem que ficar 3016. Na verdade, 26, né? Agora essa altura aqui eu vou precisar aumentar, eu vou colocar uns 900. Que aí eu acho que vai ficar legal. Nem 900, né? 900 está muito grande, eu acho que a gente pode colocar uns 856, já tá ótimo, tá? Já tá ótimo. Aqui eu acho que eu vou melhorar até esse espaçamento aqui, ó, deixando uns 48 também. E aqui 48 para equilibrar. E vou puxar aqui para uns 870, vai. Puxei, vamos para a próxima seção, que é esses cardzinhos aqui, né? Como que a gente vai fazer esses cards? Pô, duplica essa seção aqui, ó, e já joga aqui para baixo. Deixa eu puxar aqui com Shift. Ó, joguei aqui para baixo. Pronto. Aqui ficou alinhado, né? Porque ali ficou desalinhado. Deixa eu deixar aqui como fio. E aqui eu tenho que tentar entender qual que foi o rolê que bugou. Ah, tá. Eu creio que foi aqui, ó. Vou zerar de cá. Pronto, problema resolvido. Foi por causa do padding aqui. Então, problema resolvido, né? Então, beleza. O próximo aqui vão ser esses cards que tem uma altura de 267. Então, eu já vou deletar esses pequenos cards aqui. E esse aqui eu já vou colocar 267, beleza? Vou apertar F, desenhar um frame, colocar como fio, e já vou duplicar, já vou chamar aqui, ó, de card. Colocar 1, 2, 3, 4. Vou apertar Shift selecionando todos, apertar aí e vou pintar dessa cor aqui, ó. É dessa cor ou é da mais clara? É dessa cor, né? E aí nesses do meio aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, eu vou vir em Stroke, colocar a cor branca, deixar aqui uns 14, nem 14, uns 24%. Venho aqui e coloco só no Left, que aí causa essas divisórias aqui, ó, beleza? Na verdade, acho que eu vou colocar uns 30 que fica legal, tranquilo? E agora você vai seguir a mesma coisa aqui, ó. Vou copiar isso aqui e vou colar aqui, ó. Aliás, tem que selecionar todos, né, e ativar o Auto Layout também. Então, vou vir aqui, vou centralizar. Deixa eu ver como é que tá o deles aqui, ó. Tá normal, né? Só vou colocar um espaçamento aqui de 16 entre eles. Todos aqui estão com Auto Layout. Não viajei. Ó, deixa eu selecionar aqui. Ativei para baixo, centralizei, 16. Espera aí, que não é isso, é o contrário. Deixa eu ver aqui como que vai ser. Então, beleza, galera. Agora, a gente vai para essa parte aqui, né? Que a gente estava dando continuidade ali. Só que a gente bugou aqui, cara. Porque eu tenho que selecionar os cards, apertando Shift, ativando o Auto Layout deles. Na verdade, eu vou ter que ativar em um por um. Eu vou ativar o Auto Layout para baixo, centralizado, 16. Aí eu vou ativar um por um. Ativo o Layout, o Auto Layout para baixo, 16. Auto Layout para baixo, 16. Auto Layout para baixo, 16. Beleza? E aí o texto, ó, eu vou copiar esse texto aqui, que já está como 20, e vou colar aqui. E aí eu vou renomear aqui, eu vou copiar isso aqui e vou colocar um Ctrl Shift C. E agora eu vou quebrar ele, vou deixar ele assim, centralizo. Vou copiar aqui e vou fazer do mesmo jeito nos outros, ó. Então agora
gastronomia, Ctrl Shift V, o próximo, Ctrl C. Aí primeiro eu tenho que copiar aqui e colar neles, né? Para depois eu fazer isso. Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Aí esse aqui eu posso puxar um pouquinho só para ele ficar alinhado. Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Os ícones é a mesma coisa, você já sabe onde pega, então eu vou pegar cada um, Ctrl C, e vou colar aqui, ó. Pera aí. Deixa eu tirar isso aqui, porque tem um bloco aqui desnecessário. Pronto. Vou colar aqui, só que aí esse aqui ele tem que ser para baixo, eu não tinha colocado, então vai ficar aqui, ó. Beleza? Esse aqui também, Ctrl C, jogo para cá. Esse aqui também, Ctrl C, jogo para cá. E esse aqui, Ctrl C, jogo para cá. Agora eu vou colocar só as fontes cursivas, né? Então esse aqui, ele vai ser o DM. Deixa eu ver aqui. Serif Display Italic. Esse aqui também, DM, Serif Display Italic. Esse também, DM, Serif Display Italic. E DM, Serif Display Italic. Então tá pronto, ó. Já fizemos isso, bora para a próxima sessão para a gente poder finalizar aqui, ó. E aí na próxima sessão, como que a gente vai trabalhar? Como ela não tem um fundo trabalhado, eu já, ao invés de trabalhar com altura fixa, eu já vou trabalhar com padding, né? Então, por exemplo, eu vou duplicar essa section 5 aqui para baixo, vou deletar todos os cards que tem dentro dela, inclusive esse. E aqui também, cara, tem um card aqui, ó, que eu não entendi o porquê. Eu simplesmente posso arrastar aqui e deletar isso e já tá certo. Aqui na section 6, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 120 em cima e embaixo para ficar alinhado. Na verdade, o 120 vai ser só em cima. E aí eu vou manter assim por enquanto, tá? E aí esse texto, esse título aqui, ó, eu vou colar aqui, vou centralizar e vou trocar com esse, e vou trocar para esse aqui, ó, celebre com graça. E vou pegar essa cor aqui que eu estou usando nos textos e vou deixar como 100. Aqui na largura eu vou colocar Hug Content. E no graça eu vou colocar o DM Serif Display Italic, beleza? Essa tagzinha aqui, ó, eu vou copiar e vou colar aqui também. Só que eu já vou trocar a orientação aqui para baixo. Aqui. E ele vai ser eventos. Não tá tendo leitura, Gabriel. O que que eu faço? Eu tento pegar uma cor mais escura dela, que no caso pode ser essa, que já tem um pouco mais. Vou selecionar os dois, Shift A para baixo e vou deixar aqui como 24. Nem 24, vou deixar aqui como uns 16 e eu vou colocar textos, beleza? Aqui também eu já vou trocar a altura aqui, ó, para Hug Content, né? E já vou dar um espaçamento de 64 entre as seções. É 64? Isso. E aí eu vou criar aqui o meu primeiro bloco, que vai ser um bloco igual a esse, que eu vou colar aqui dentro dessa seção, né? Só que a altura dele aqui, ó, vai ser menor, vai ser 500. Então, já vou vir aqui, já vou colocar o tamanho de 500, beleza? Para já ficar assim. E aí eu já vou inverter aqui, ó. E aí tudo que tem dentro aqui eu deleto, vou deixar só assim. E nesse aqui, ó, eu vou centralizar, ó. Fechado? Então aqui eu já venho, centralizo e já vou chamar aqui, vou colocar 40, né, obviamente, e já vou chamar aqui, ó, de Dia dos Namorados. Pronto.
Hug Content, venho, DM Serif Display, Italic. Agora eu só venho e pego um botão como esse, ó. Aqui também 48, né? Para dar certo. Deleta essa tagzinha aqui e colo. Toque e saiba mais. A foto aqui, ó, é a mesma coisa, ó. Foto aqui eu posso copiar e aqui não tem auto layout, então eu só colo a foto aqui e tá suave dessa maneira, beleza? E aí agora, ao invés de chamar de section 4, né, eu vou colocar eventos. Eu vou duplicar de novo e vou agrupar esses dois aqui no mesmo frame, esses dois eventos, né? Colocando um 0 aqui e deixando aqui no meio, beleza? Só que esse aqui, ó, eu inverto para o lado de cá, ó. E aí já vai dar certo, ó. Então aí aqui já vou colar esse texto, que ele já vai certinho. E já alinho aqui, ó. A foto é a mesmíssima coisa, Ctrl C, já venho aqui, deleto e vou dar um Ctrl V, beleza? Já seleciona esse aqui de cima, duplica e joga para baixo, que ele já está invertido, está travando um pouquinho aqui a tela, mas dá para seguir. Copiar o sunset, sem um set não, né? Sunset. Sunset, beleza. E já copio a foto aqui também e deleto essa e colo. Beleza. Vamos para o próximo. Dupliquei, joguei para baixo. Copiei, colei, estiquei e já copiei essa foto, deletei e colei, beleza? Então aqui já está pronta essa sessão, vamos para a próxima sessão e bora seguir. Nessa próxima eu vou duplicar a sessão 6 de novo, que no caso aqui agora é sessão 7, vou apertar o Shift e vou arrastar para baixo e vou colar ela aqui, ó. Pronto. Aí agora aqui eu deleto, né? Já posso colocar 120 aqui, ó, por igual, em cima e embaixo. E aí aqui eu vou deletar isso aqui e vou criar 3 cards. Que a altura deles vai ser 543, né? Então, criei o primeiro card, dupliquei, 2, 3. Pego, seleciono horizontal e vou dar um espaçamento aqui de 32 entre eles, beleza? Então, esses 3 cards aqui, ó, colocar o tamanho aqui de 534 para ficar alinhado. Esse aqui vai ser o menor deles. Então, eu vou puxar e vou esticar. E esse aqui vai ser o maior, né? Então, aqui nesse eu já venho, coloco o branco, alinho aqui, Auto Layout para baixo, alinhado aqui no centro e 48, beleza? Aqui eu não preciso, então é isso, tá? Então aqui, ó, eu já vou seguir da mesmíssima maneira, ó, já vou vir aqui, já vou copiar esse título, já vou colar. Aí ele vai tentar se adaptar porque a gente não deixou ele aqui, ó, como fixo e fixo, né? Então, agora eu posso colar, posso deixar como fio e posso vir e pegar as cores corretas, que é essa aqui, ó. Pronto. Colei e já foi. Aqui é 40 também, que é um H3.
Beleza, aqui eu acho que eu vou precisar de mais um pouco. Deixa eu ver aqui qual que foi o padding. O pad aqui no caso foi menor, né? O pad aqui no caso foi 30, então posso até reduzir um pouco mais aqui, ó. Beleza. O texto aqui, ó, foi esse texto, que aí eu posso copiar ele, posso vir colar e só copio aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Beleza? Aqui parece que ele teve mais espaço. Beleza? Botão. Vou usar o mesmo botão aqui e vou colar. E vai ser o Conheça Nossos Vinhos. Conheça nossos vinhos. Tranquilo? Deixa eu tomar minha água aqui. E agora eu vou copiar esses eventos aqui, colar e vou renomear para adega. Agora eu vou dar um espaçamento por igual aqui de 32 não, 24. Só que nesses dois aqui eu vou alinhar e vou deixar um espaçamento de 16 neles. Pronto. Problema resolvido. Agora é a foto, né? A foto é simples. Copiei a foto aqui. Vim aqui e colei. Aí ele colocou uma imagem aqui do frame, não é o que a gente quer. Então eu vou só copiar aqui e vou colar. Pronto, beleza. Agora é aqui, né? Aqui é mais fácil ainda. Como que a gente fez? Eu simplesmente vim aqui, copiei esse texto, colei, ativei o Auto Layout nele aqui, ó. Só que antes, cara, deixa eu tirar esse texto aqui. Vou ativar o Auto Layout primeiro, vou deixar como fixo, centralizei. O espaçamento aqui tá quanto? 16, né? Então, coloquei um espaçamento aqui de 16 e colei, ó. Eita. Colei. Beleza. A cor dele aqui vai ser essa cor. E o primeiro que a gente vai é essa aqui, ó. Curadoria especial. Ctrl V. Pronto. E já vou pegar esse ícone aqui, ó, de tag. E já vou colar aqui, ó. Aí eu vou selecionar os dois com Shift A, 16. E aqui eu vou tirar o padding, vou colocar um pad de 24 embaixo, vou vir no Stroke, colocar preto, 14. E aqui eu vou deixar só no bottom. Agora, cara, duplique e seja feliz, né? Deixa eu ver, tem mais espaçamento? Não. Agora é degustação guiada. Aqui tá parecendo que tem... aqui tem, ó, 32. Pronto. Aqui tá em 16, beleza. Rótulos exclusivos. Dupliquei. Pera aí. Colei. E aqui eu vou colocar a mesma coisa. DM, Serif, Display e Italic. Beleza? Pronto. E o espaçamento aqui, ó, ele na verdade é 80. E aqui também é 80. Pronto. Beleza? Então aqui a gente já fez. Deixa eu só puxar aqui. Cara, aqui na verdade eu tinha que colocar 40. E aqui, ó, tinha que deixar fio, fio e fio. Pronto.
Aí agora esse aqui eu vou puxar, ó. Pronto, beleza. Problema resolvido. Esse aqui eu também vou puxar mais para cá e pronto. É 120 mesmo. Deixa eu voltar aqui. 120. Beleza. Agora eu vou duplicar esse card aqui, né? Então, mais fácil ainda. Eu aperto Shift A, arrasto para baixo e jogo aqui, ó. Tem que ver onde que é aqui a seção. Aqui. Beleza. Agora que eu joguei aqui, eu vou fazer da mesmíssima maneira. É porque aqui eu deveria ter puxado aqui também, ó. Pronto. Agora deu certo. Agora aqui, qual que é o tamanho? 500, 500. Então, eu vou colocar vinho e história. Vou deletar aqui. Adega cheia de graça. Vou copiar aqui e vou colar aqui também, ó. Vou deletar. E aí agora eu vou selecionar a adega cheia de graça. Colocar o DM, Serif Display, Italic, beleza. E aí aqui, ó, ele tá num frame textos, eu vou tirar para economizar, que não tem necessidade. E aqui também eu vou tirar, porque não tem necessidade. E, meu amigo, a imagem, ela é a mesma, então eu deleto aqui, ó, essa imagem. Eita. Então, eu vou deletar a imagem, vou colar aqui e vou colocar para trás, ó. E aí, o mesmo de cá, eu vou copiar, vou deletar essa, vou colar aqui e vou colocar para trás. Agora, quase finalizando já o nosso design, faltando apenas essa seção e o rodapé, eu vou colocar o cardápio, né? Então, como que vai ser esse cardápio aqui, ó? O tamanho é 711. Então, eu vou duplicar essa seção aqui, ó, que aí vai ser minha seção 9. Colocar o tamanho de 711. Vou deletar esses cards aqui que eu tenho. O espaçamento vai ser na horizontal. E aí, o que eu vou fazer? Não, na verdade vai ser na vertical, alinhado para cá. E apenas um padding de 48 nas laterais, ó, beleza? E aí ela vai ficar assim. E aí agora, para a gente poder fazer daquela maneira, eu vou só colocar a nossa imagem. E como que eu fiz aqui com a imagem, tá? Eu baixei aquela imagem lá dessa parte do site, ó, que é essa imagem aqui. E aí o que eu fiz? Deixa eu procurar ela, Ctrl C, colei ela aqui, deixar ela como em absoluto. Eu apertei Shift Alt, puxei e joguei ela mais para cá, ó. Beleza? Joguei ela mais para cá, do jeito que eu queria. Pronto. Aí agora eu vim aqui no mais, peguei essa cor aqui, beleza? Porque eu preciso fazer um contraste. Coloquei aqui no gradiente e apertei Shift e girei para cá, ó. E aí eu simplesmente vim equilibrando aqui assim, ó. Então eu vim fazendo um equilíbrio mesmo. Que aí já fica bem legal aqui pra gente também. Já pego esse texto aqui. E isso, Ctrl Shift C, seleciono aqui e já colo, tá? Já posso até quebrar aqui. E aí eles, né? Já vou selecionar aqui. Na verdade, esse. Vou trocar aqui para o branco e branco. Esse aqui eu vou deixar na horizontal. E vou escrever cardápio. Beleza? Pronto. Já vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, cardápio que surpreende. Para já ficar alinhado. Beleza.
O título aqui é o texto aqui é a mesma coisa, Ctrl V, para já ficar alinhado também. Só vou puxar aqui mais um pouquinho, e aí para ter mais um pouco de contraste, ó, eu vou vir na minha imagem de fundo e vou puxar só mais um pouquinho, só para ter mais um pouco de contraste, beleza? Já posso dar um espaçamento legal aqui de uns 24, né? E o botão ele vai seguir esse mesmo esquema aqui, ó. Só que vai ser conheça. Aqui eu coloquei errado, ó. Nosso cardápio. Então, deixa eu dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V aqui, ó. Pronto, ó. Agora, meus amigos, é fazer o rodapé, porque a gente já vai ter o nosso design finalizadíssimo, tá? Como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou duplicar essa seção aqui, minha section 7, vou apertar Shift, arrastar aqui para baixo, colar ela aqui, ó, e vou chamar ela de footer, que é o meu rodapé, beleza? Agora, o que que eu vou fazer? Nesses 3 blocos aqui, eu vou deixar os 3 aqui como fio, beleza? Tá. Na verdade, eu vou deletar aqui porque eu fiz besteira. E aí o padding do rodapé eu coloco menor, eu coloco uns 80 aqui. E vou apertar F, desenhar um frame. Né? E esse frame aqui ele vai ser fio. Deixar uma altura aqui mais ou menos assim, ó. Beleza? Colocar aqui a direção do meu footer para baixo. Com um espaçamento aqui de uns 32. E vou duplicar essa seção aqui também e vou puxar para cá mais ou menos, tá? E aí já vamos facilitar aqui já. Aqui vai ser na horizontal, centro, vou colocar alto, né? E vou colocar 48. Não, 48 não precisa porque já tá certo, né? Então vou colocar aqui só uns 10 aqui em cima e vou pegar um textinho aqui, ó. Então, o que que eu geralmente faço? Ó? Eu venho aqui em cima e já pego um desses textos aqui da barra que já está como eu quero, mais ou menos, né? Então, eu já venho aqui, já colo. Vou colocar um tamanho aqui de 14. Beleza? E já vou copiar o copyright e tudo mais. Ctrl Shift V. E vou deixar aqui com 60%, do jeito que eu gosto. E esse aqui é o site desenvolvido por Menzo, que eu já vou copiar pronto, que é do mesmo jeito, tá? Só vou colocar aqui. E aqui já tá tudo certo, beleza? Só que no padding de baixo que eu gosto de colocar uns 40. Agora aqui, eu vou deixar na horizontal, centro, deixar aqui uns 44, paddings aqui em cima 0, e aí eu vou apertar F. Deixa eu só deixar ele aqui como fixed. Vou apertar F, vou desenhar um frame, fio, e vou duplicar aqui 3 vezes. Tranquilo? No do meio, eu vou ativar aqui o layout, colocar fixo, e vou centralizar espaçamento de 24 e vou zerar os paddings aqui, ó. E aí eu vou colocar a logo preta, normal, beleza? E vou copiar aqui, ó, esse texto aqui, ó, que ele já está do jeito que eu quero, no tamanho que eu quero. Vou colar e vou copiar esse outro texto aqui que ele já está no estilo que eu quero. Ctrl Shift V. Ctrl V, na verdade, né? Que eu já colo ele no estilo. Só vou quebrar ele aqui agora, ó, para ficar alinhadinho. Deixa eu ver se eu consigo quebrar esse I aqui ou não. Não. Vamos deixar assim.
E o siga-nos no Instagram, eu vou colocar aqui também. Então, eu vou subir lá no menu, tudo que a gente fez. Eu vou dar um Ctrl C, vou rolar, vou clicar aqui e vou colar. Pronto. Agora é mais fácil ainda. E agora eu preciso colocar um contato. Então, eu copio aqui, venho nesse outro aqui, ó. E cara, nesse outro aqui também, eu vou ativar o layout no topo, vou zerar, né? E aqui eu vou dar um espaçamento de 24. E aí eu vou colar aqui e vou escrever contato, tá? Esse contato aqui eu vou colocar no Medium, beleza? No Medium. E aí, ó, eu vou alinhar esse aqui no topo também, ó, tá? Então, você já vai entender o que eu vou fazer aqui. E aí aqui, ó, eu vou repetir isso que eu tenho aqui no topo. Ctrl C, na minha barra, né? Vou colar aqui. Eu só troco a direção para vertical, alinhado aqui. E eu vou dar um espaçamento de 16 apenas. Aqui eu acho que pode ser até 32, né? Beleza. E eu vou duplicar, vou deletar esse card aqui, ó. E eu vou duplicar esse e vou jogar para cá. Aí eu vou alinhar para cá. E o meu menu, mesma coisa. Então eu vou vir aqui no menu, vou copiar o meu menu, vou colar ele, vou colocar para baixo, tudo alinhado aqui e vou deletar isso. E aí o meu menu, ó, ele vai ser um espaçamento de 16, ó, para ficar certinho. Aqui vai ser preto. Vai ser preto normal. Pronto. E aí eles aqui, ó, eu já vou pegar aqui e vou deixar eles num Hug Content. Vai. Hug Content não, mas eu posso diminuir aqui bastante para poder se alinhar. E aqui eu vou colocar Hug Content também. Só vou colocar aqui uns 24 para que eu consiga vir aqui no Stroke, colocar um Stroke de 14%, só embaixo. E, meus amigos, está finalizado todo o projeto, todo o design de um projeto real, né? Que é um projeto de um restaurante, um projeto real que eu fiz aqui junto com vocês, o design em 1 hora e 17 minutos. E ficou bem melhor, né, galera? Ficou bem melhor. Agora, eu só vou vir aqui no meu desktop e vou diminuir o tamanho dele aqui, ó. Tá muito grande. Só vou vir aqui, vou diminuir o tamanho dele. Deixa eu só esperar dar a linha aqui. Foi, ó. Ficou um pouquinho maior do que o outro, mas nem sempre dá para fazer tudo 100%, né? Mas assim, o layout está totalmente finalizado. Agora é colocar no ar. Agora é a gente colocar esse layout aqui no Framer, que é onde a gente vai para a nossa segunda parte. Então, seguinte, se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, comenta aqui embaixo, Gabriel, eu quero a segunda parte, que nessa próxima semana a gente vai soltar, da gente colocando ele dentro do Framer, tá? Espero que você tenha curtido, um grande abraço para você e bora pra cima. Vai lá no meu Instagram e me manda uma mensagem lá também.